Seja bem-vindo. Se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou o Jailson. Nesse canal a gente fala sobre automações N8N, Make. Hoje nós temos uma missão bacana que é construirmos uma automação de disparos, tá? Então essa automação vai servir para disparos numa API não oficial, como é o caso de hoje. A gente vai estar utilizando a Evolution API. Também pode servir para disparos em uma API oficial, tá? A gente vai estar utilizando hoje o nosso queridíssimo N8N. Então se você ainda não tem o N8N em uma VPS ou no seu próprio computador, eu já trouxe um tutorial aqui ensinando como você consegue instalar o N8N na sua própria máquina local, tá? Tudo com domínio configurado, tudo preparado aí para o uso em produção. E também ensino a instalar a Evolution API, que é o que a gente vai estar utilizando nesse caso de hoje. E a ideia é que você consiga tanto startar quanto pausar o seu disparo através de um formulário do Google Forms, tá? Para poder facilitar. De repente você tem uma equipe, né? Você está começando e tal, e aí você precisa deixar essa equipe mais independente para poder realizar esses disparos, e aí você pode criar essa automação e disponibilizar esse formulário com senha de segurança para esses colaboradores efetuarem esses disparos, tá? Lembrando, é uma automação que precisa ser utilizada com cautela, tá? Visando principalmente as políticas de disparo de mensagens do próprio WhatsApp, que pode ocorrer bloqueios aí na sua conta, tá? E você via perder aí o seu número por questão de banimento. Então é preciso muita cautela ao utilizar isso daqui. Dito isso, então nós podemos começar. Aí o que nós iremos precisar? Do Google Forms, nós iremos precisar do nosso N8N. Nesse caso específico de hoje, nós iremos precisar também da Evolution API e nós precisaremos também da nossa disposição para poder fazer. Então basicamente isso, tá? A primeira coisa que você precisa configurar é o Google Forms, formulário do Google Forms. Para isso eu vou abrir aqui uma conta para que a gente consiga fazer essa configuração, tá? Então eu vou estar utilizando esse usuário aqui. Aí você pode abrir aqui o seu Google Forms, pode vir aqui na seção de aplicativos do Google, vem aqui no seu Forms para a gente criar esse formulário. Como que a gente pode fazer? Eu vou criar aqui um formulário em branco, formulário do zero, tá? Vou dar um nome para esse formulário, pode ser disparador mesmo. Fica a seu critério. Na descrição, paro de mensagens no WhatsApp. E aqui nas seções, a gente precisará basicamente de duas, tá? A primeira, onde você vai definir qual que é a ação desejada. Startar o disparo, pausar o disparo ou literalmente parar o disparo. E também uma outra seção para você enviar a senha de segurança, para que nem todo mundo consiga manipular essa automação. Então, essa primeira seção aqui vai ser a ação desejada. E aí nessa ação desejada eu posso definir aqui como múltiplo choice mesmo, tá? Nesse caso vai ser startar disparo. E uma outra aqui para poder parar o disparo. E mais uma seção que vai ser de texto simples mesmo. Você vai colocar aí a nossa senha de segurança. Então, nós temos a ação e a senha de segurança. Eu vou salvar aqui, vou publicar na verdade. E aí a gente vai fazer outro passo, que é adicionar o gatilho aqui, o nosso webhook, tá? Pode dar um nome aqui, o nosso formulário também, vou deixar como disparador mesmo. Para configurar o webhook, basta vir aqui nos três pontinhos, vem aqui em Apps Script. Aqui dentro do Apps Script, ele vai te dar essa tela aqui com o nosso código GS. E aí você vai colar aqui um webhook, tá? Um código de webhook. Eu já tenho esse código, vou deixar aí para vocês também. O código é basicamente este aqui. Vou colar o nosso código do webhook. E aí a gente vai colocar o nosso webhook aqui, tá? Para pegar esse webhook, eu vou lá no meu N8N para a gente criar essa automação. Então vou abrir aqui o nosso N8N, vou criar uma nova automação, vou dar o nome a essa automação de disparador. E aí eu vou criar aqui um webhook. Nesse webhook, a gente pode mudar aqui o nome da path, tá? Disparador de mensagens. E aí o nosso método vai ser post mesmo, tá? Então você vai copiar esse link de produção, salvar aqui, já vou ativar também. E vou em configurações. E por boa prática eu gosto de mudar aqui essas duas primeiras opções para salvar aqui as nossas execuções, tá? Ele salva também dessa forma, mas algumas vezes pode acontecer dele não salvar, ainda que esteja como default save aqui. Então vou salvar essa opção. Venho aqui em execuções só para a gente receber o evento. Volto lá no nosso Google Forms e então vou colocar esse endpoint do webhook aqui, ó. Substituir. Feito isso, tudo ok. Eu vou salvar aqui nesse disquete. Salvei. E aí agora você vai criar o gatilho para poder startar esse webhook. Para fazer isso, vem aqui em acionadores, ó, do lado, ou triggers.
Aqui, aí você pode clicar aqui em View Dashboard mesmo, ele vai estar dessa forma. Aí você vai aqui nessa parte inferior direita, Add Trigger. Aqui você pode deixar como On Submit mesmo, aqui você pode deixar como Head. Aqui em Event Source você pode deixar como From Form mesmo, tá? Aqui no Event Type você pode marcar a opção de On Form Submit, tá? Para que funcione assim que o formulário foi enviado. E aqui na notificação você vai selecionar a parte de notificar-me imediatamente, tá? Feito isso, é só salvar aqui, ó, que aí ele vai pedir uma permissão aqui, tá? Pode ser que ele dê um erro aqui na primeira. Ele vai dar esse erro, tá? Pode ser que dê, pode ser que não. E se der o erro, basta clicar em Save novamente, que ele vai abrir aqui o pop-up para você dar as permissões. Então você clica na conta, vem em Advanced, clica aqui no link, o último aqui que vai aparecer para você, e aí você vai dar as permissões aqui, ó. Ele vai demorar um tempo, vai fechar aqui o nosso pop-up e aí nosso form já está configurado, tá? E aí para testar, eu vou fechar essa parte aqui do Apps Script. Pode dar um nome aqui também, ó, para esse Apps Script para poder padronizar, ficar legal, né? Disparador. Vou dar esse nome aqui e aí eu vou fechar esse Apps Script, venho aqui no meu Forms, vou copiar o link, tá? Vou deixar ali como shorten link, tá? Pegar um link menor. Vou copiar esse link. Vou abrir aqui uma aba anônima para a gente fazer esse preenchimento. Então, nosso N8N ele tá aqui já receptivo, tá ativado. Então eu vou fazer o seguinte, suponhamos que minha intenção seja startar o disparo, então essa aqui vai ser minha intenção. E digamos que a senha de segurança seja essa senha aqui, tá? Vou colocar qualquer uma coisa aqui. Tá, pra gente testar mesmo. Então vou enviar e aí tem a opção de enviar uma outra resposta aqui, tá? Mas nesse caso aqui não vai ser a minha intenção. Vou fechar e aí eu vou lá no meu N8N para ver se o evento chegou lá para mim. Bom, até então não chegou, mas agora chegou aqui, ó. Chegou o evento. Eu vou copiar esse payload para que a gente possa fazer os mapeamentos. Vou copiar aqui, colar dentro do nosso output do webhook. Vou salvar aqui novamente. E aí, como padrão, eu gosto sempre de utilizar aqui um set para poder a gente centralizar todas as nossas informações, tá? Eu gosto de chamar isso de dados, onde nós iremos setar aqui todas as informações, tá? Para facilitar aí os nossos mapeamentos, nossos referenciamentos aqui dentro do workflow. Bom, aqui dentro de dados eu vou colocar duas informações, que vai ser a ação, vou colocar sem acento mesmo, tá? Na padronização aí da programação. E a senha de segurança eu vou colocar como senha mesmo. E aí vou referenciar essas informações. Vou copiar aqui o item path. Vou colocar aqui nessa informação. Eu gosto de referenciar sempre dessa forma, tá? Por boa prática. E vou pegar também a nossa senha de segurança. Vou tirar aqui isso aqui só para ficar no padrão mesmo, tá? Então, nós já temos aqui as duas informações. E aí a primeira coisa que eu preciso verificar aqui é a senha de segurança, tá? Porque de repente se tiver algum intruso tentando startar nossa automação, a gente já impede que isso aconteça. Então eu vou usar um if aqui para verificar essa senha. Vou dar um nome para esse if de senha correta. E aí eu vou pegar essa senha que está lá no dados, vou copiar o item path, vou colar aqui. Vou remover isso daqui. Então, digamos que a minha senha que eu havia definido vai ser essa mesmo. Então, vou colocar se a senha é igual a essa aqui, ele vai à frente. Então, a senha aqui, suponhamos que está correta. A próxima ação que nós precisamos verificar é qual que vai ser a ação desejada, né? Então, a gente pode usar um switch aqui, a gente pode utilizar um if mesmo. Eu vou utilizar o switch só para a gente usar somente o node. Então, eu vou conectar na saída true aqui da senha correta. E aqui no switch, eu vou criar dois outputs, tá? Então, no primeiro output, eu vou chamar ele de disparar. E o outro eu vou colocar como stop. Tá? E aí, qual que vai ser a referência? Na primeira aqui, a referência vai ser lá do dados. Eu vou pegar a ação. Vou copiar aqui o nosso parâmetro path. E aí eu posso colocar aqui, ó, a ação é igual startar disparo? Se sim, é porque eu sei que é para poder disparar. Nessa segunda eu vou verificar se ela é igual a, deixa eu ver aqui qual foi a ação que eu escolhi lá no formulário.
stop. Se for igual a stop maiúsculo, ele vai sair na saída stop aqui. E aí eu posso colocar uma terceira opção aqui, tá? Que é o fallback output. E aí nesse fallback output eu venho aqui, ó, e coloco uma saída extra. Nessa saída extra vem aqui em opções, rename fallback output, para poder dar um nome, tá? Então se ele não é stop, se ele não é startar disparo, vai ser, vou colocar aqui como se fosse para finalizar a automação mesmo, tá? Então a gente vai precisar de uma base de dados aqui para poder estar colocando os nossos números ou ID dos grupos que a gente deseja fazer esse disparo, e para isso a gente pode criar uma planilha, tá? Eu vou criar uma planilha do zero aqui. Você pode digitar aí sheet new, ou então pegar o modelo que eu vou deixar pronto para você. E aí como que vai ser? Eu vou dar um nome para essa planilha de disparos de mensagens. E aí nessa primeira aba aqui eu vou colocar os nossos números, quais irão receber as mensagens. Então pode ser o número dos usuários, ou pode ser também o ID dos grupos que você quer que recebam aí as suas mensagens, tá? Então eu vou dar o nome a essa página aqui de destinatários. E aí aqui a gente pode só colocar somente o nome, o telefone, colocar status também, tá? Que aí depois que a gente efetuar o disparo, a gente pode mudar o status dele aqui para recebido. Então essas três informações somente mesmo aqui. Já vou aproveitar para colocar aqui alguns destinatários de exemplo. Eu vou colocar aqui o meu mesmo, Jailson Pedro, digamos, tá? Aqui colocar um telefone, deixar status em branco, e aqui no Pedro eu vou colocar um outro número qualquer aqui. Eu vou colocar aqui um número. Antes eu vou formatar essa planilha como texto simples, só para a gente ter um controle maior aqui. Então aqui no Pedro eu vou colocar esse número mesmo, deixar desformatado assim, porque aí o nosso código lá dentro do nosso N8N vai fazer essa formatação. Então feito isso, eu vou criar uma outra página. Nessa outra página eu vou chamar ela de copy, tá? Basicamente vai ser a mensagem que o nosso usuário vai estar recebendo. Então eu vou colocar aqui copy do disparo. E aí nesse copy do disparo eu vou colar a mensagem que a gente vai estar enviando aí para o nosso usuário, para os nossos grupos, tá? E aí vou pegar uma mensagem qualquer aqui e suponhamos que a mensagem seja essa aqui, tá? Você pode editar sua mensagem no bloco de notas e aí depois você cola ela formatada aqui dentro do Google Sheets, tá? Que às vezes você não consegue formatar ela do jeito que você quer editando aqui diretamente. Então suponhamos que o nosso link seja esse. E caso você tenha ou deseje enviar alguma mídia, você pode clicar também aqui, ó, adicionar uma nova aba. E aí eu vou dar um nome de mídia mesmo, essa aba. E aí você pode colocar aqui o tipo de mídia que você quer enviar. Por exemplo, você pode dar o nome à coluna aqui de mídia mesmo e tipo de mídia, tá? Que aí a gente vai saber se é um vídeo ou se é uma imagem. Então digamos que eu queira enviar uma imagem, eu vou pegar uma imagem qualquer aqui no Google, só pra gente usar aí de teste, tá? Vou pegar aqui o link dela, pegar esse link aqui. E aqui no tipo de mídia eu vou colocar image, tá? Só pra gente identificar mesmo. Então eu tenho essa mensagem, tenho essa imagem aqui também para enviar e tenho aqui os destinatários. Vou pegar aqui o nosso link da nossa planilha, tá? Ou o link ou o ID. Eu gosto de pegar o ID, na verdade. Vou voltar aqui na minha automação. E aí o que eu vou fazer? Basicamente, vou pegar um node aqui do Sheets, vou digitar Sheets aqui no nosso N8N, vou pegar aqui um getRow, e aí no getRow eu vou colocar aqui para ele puxar ou da URL ou do ID, né? Eu gosto de usar o ID. Vou colar aqui o ID que eu copiei, só que a minha credencial ela não está funcionando aqui, tá? Então se você ainda não tem a credencial criada aí, a gente vai criar ela aqui do zero, tá? É bem simples de fazer isso. Vou salvar aqui a automação para não perder os dados. Para criar a credencial do Sheet com o N8N, basta vir aqui, ó, em Select Credential, Create New Credential, dá um nome aqui para sua credencial. Isso aqui fica a seu critério, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma página do meu navegador e aí eu vou procurar aqui no Google por Google Console API. E aí pode clicar nesse primeiro link. E o que acontece? Se você ainda não tem nenhum projeto criado, não vai estar aparecendo aqui para você, tá? Aí você vai fazer o seguinte, vai clicar aqui do lado aqui do Google Cloud e aí você vem aqui em novo projeto. Eu vou criar um novo projeto, tá? Eu vou criar um novo projeto. Vou dar um nome para esse novo projeto aqui, N8N. Depois vou apagar esse projeto, tá? Vou criar esse projeto. Ele vai carregar aqui pra gente. Assim que carregar, você vai selecionar o projeto. Ele já mudou aqui, tá?
E aí tudo que você precisa fazer é vir aqui na barra lateral, vem aqui em APIs e serviços, vem em biblioteca, tá? Aqui em biblioteca você vai pesquisar por sheets. E aqui você vai clicar no sheets. Eu vou abrir aqui uma nova aba, mas você pode clicar nele aqui da mesma forma, tá? Ele vai abrir aqui essa página para você. E aí se o seu ainda não tiver ativado, como é o caso desse, ele vai pedir para ativar. Basta clicar aqui em ativar. Ele vai carregar para você. E aí basta fechar. E aí nós já temos o nosso Google Sheets ativado. Aí você vai voltar aqui no nosso menu lateral, vem aqui de novo em APIs e serviços, clica e aí vem aqui na parte de credenciais, tá? Configuração de tela de consentimento, você clica nisso, tá? E aí que você vai precisar fazer vai ser simplesmente clicar em vamos começar. Aqui você pode dar um nome para o seu aplicativo, eu vou colocar como disparador mesmo. Aqui no e-mail você vai selecionar o e-mail que aparecer aí para você. Eu vou já aproveitar e copiar esse e-mail, que eu vou precisar colar ele aqui em outra aba. Vou clicar em avançar. Aqui em público eu vou selecionar externo, avanço. E aqui no endereço de e-mail eu vou colar o mesmo e-mail. Vou avançar novamente, vou clicar em concordo e vou continuar. Aqui eu posso criar. Então ele criou aqui a nossa configuração do Alt, tá? E aí o que você vai fazer vai ser vir aqui agora em público-alvo, tá? Aqui você pode adicionar um user, tá? User de teste, você vai colocar aqui no mesmo e-mail. Dá um enter no e-mail e vem salvar. Ok, aí você vai fazer o seguinte: publicar app, pode publicar, tá? Beleza. Aí o que você vai fazer vai ser voltar aqui novamente no menu, vem de novo aqui no APIs e serviços, vem em credenciais. Aqui em credenciais, clica em criar credenciais na verdade, vem ID do cliente ou Alt. Aqui você vai selecionar o tipo de aplicativo, que é aplicativo da web mesmo. Dá um nome aqui novamente. E aqui ó, em URIs de redirecionamento autorizado, você vai adicionar basicamente esse link aqui do N8N, que é o OAuth Redirect URL. Clica sobre, volta e cola aqui dentro. Clica em criar. E aí ele vai estar te fornecendo essas credenciais aqui, tá? Vou apagar essa informação depois, tá? Então eu vou copiar esse ID do cliente ou Client ID, volto no meu N8N, clico aqui no Client ID, colo dentro aqui essa informação. No Client Secret eu vou colar essa chave secreta do cliente. E feito isso, eu vou no meu N8N, vou salvar aqui, ó, e vou clicar em Sign in with Google para poder ele fazer o login das autorizações aqui, as permissões. Ele vai trazer a nossa conta, eu vou clicar aqui na conta que aparecer para mim, vou em avançado, clico no link que vai aparecer para você no final da tela. E aí ele vai selecionar aqui as permissões necessárias. Eu vou selecionar tudo, vou clicar em continuar e aí ele vai fazer essa conexão. Eu vou fechar isso daqui, pode dar um close. E aí ó, quando eu tentar puxar aqui, ele já vai trazer as nossas abas aqui do nosso Google Sheets. Nesse caso eu vou puxar os destinatários da mensagem. Então eu vou rodar isso aqui novamente, só para ele trazer os destinatários para gente. E aí nós temos aqui já o Pedro e o Jailson, tá? Eu vou fazer o seguinte também, além disso daqui, eu vou verificar se nós temos algum tipo de mídia para ser enviado. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso, antes de puxar aqui os leads, eu vou botar aqui get leads, ou melhor, get destinatários. E vou também fazer uma busca antes das nossas mídias, tá? Só para a gente saber se vai ter algum tipo de mídia. Get mídia. Nesse get mídia eu vou selecionar a nossa página aqui, ó. Eu vou precisar também selecionar nossas copies, né? Precisar puxar as nossas copies. Então eu vou duplicar isso aqui novamente e vou colocar aqui um get copy. Get copy. Vou salvar e aqui eu vou trazer a nossa copy. Então vou conectar esses três aqui. E tem uma coisa importante a fazer nesse node do Sheets: as requisições de API do Google, ele tem uma limitação, tá? E aí, para que você não acabe gerando erros aqui na sua automação devido a uma grande quantidade, você pode colocar aqui, ó, você abre o node, vem em settings, em configurações,
E aí você pode colocar aqui um retry on fail. Você pode deixar aqui como 5, o máximo de tentativas, e aqui você pode colocar como 5.000, tá? Que é o intervalo aqui entre uma tentativa e outra. E pode fazer isso nos demais também. Configurações, retry on fail, coloca 5.000 e também no último aqui, ó. Configurações, retry on fail, 5.000 para que ele tente novamente caso dê erro, tá? Uma outra coisa que você pode fazer aqui é colocar um delay, tá? Mas nessa primeira parte aqui eu não vou colocar. Vou colocar aqui entre loopings que a gente fizer aqui entre um envio e outro. Então, nós já temos aqui, vou rodar, ele vai buscar a copy, vai buscar a mídia e vai buscar também os nossos destinatários. Então aqui no get copy tem uma outra configuração que eu vou fazer, que é o always output data, tá? Porque aí, quando geralmente acontece com sheets, quando ele não tem nenhum tipo de dado lá no nosso sheets, ele acaba não trazendo nada no nosso output. Então vou colocar aqui no nosso settings, todos eles vou colocar sempre como always output data. Always output data. Vou rodar aqui novamente e aí nós já temos aqui as nossas informações. Vou salvar aqui de novo. E aí o que eu preciso fazer agora é adicionar um node de looping, que é o split batching, para poder fazer o processamento 1 a 1, tá? Eu gosto de dar um nome aqui de looping. E aqui dentro do looping, eu vou nesse DOM aqui, eu vou conectar esse no operation, tá? Que é só para representativo. Vou colocar aqui um fim. E aí eu vou rodar até aqui para a gente pegar aqui o nosso primeiro usuário que vai receber a mensagem, tá? E lembrando, esse usuário aqui pode ser um grupo, pode ser literalmente o número de um contato. Se for o grupo, basicamente o que precisa ter de diferente aqui seria o ID do grupo, tá? Eu vou colocar um node para a gente tratar essas informações, tá? Então vou usar um node code para a gente tratar tanto a informação, formatar o nome, tá? Caso ele esteja desformatado na planilha, e também formatar o número, tá? De uma forma mais amigável aí para a API de WhatsApp. Vou colocar aqui o nome como formata dados, e aqui em formata dados tem um código que eu gosto de utilizar para poder formatar os nomes e também o telefone. Para formatar o nosso número de telefone, eu gosto de usar esse código aqui, tá? Que é uma function, e aí ele deixa o nosso número da forma como tem que estar aí para nossa API aceitar. E também tem um outro código que eu utilizo para poder formatar os nomes próprios, que é esse aqui, ó, é uma outra function. E agora tudo que você precisa fazer, colar aqui no nosso loop, tudo que você precisa fazer é fazer as referenciações aqui. Por exemplo, eu vou criar duas constantes, ou constante ou let, tanto faz. Eu vou colocar como const mesmo, const pode ser nome, e vou criar outra const telefone. E aí no nome aqui eu vou colocar o nosso nome como essa variável aqui. Então eu vou copiar o item path, vou colocar aqui, atribuir a nossa variável de nome. E aí vou colocar aqui também isso daqui para evitar qualquer tipo de erro, tá? Caso ele esteja vazio. Aqui no nosso telefone eu vou setar a nossa informação de telefone. Eu vou remover aqui esse excesso e vou fazer da mesma forma, tá? Remover esse excesso aqui também. E aí eu vou aplicar essas funções aqui para poder tratar essas informações. Para poder tratar a informação do telefone, é só mencionar aqui o nome da function nessa variável. Para fazer isso, eu vou só colar o nome dessa function e colocar aqui o nosso valor entre parênteses, tá? Que ele já vai aplicar aqui a formatação no telefone. E mesma coisa eu vou fazer com o nome. Pegar a function, o nome da function, e envolver aqui o valor da nossa variável de nome nessa function de nome, tá? E agora tudo que eu preciso fazer é retornar as informações. Para retornar as informações, eu vou dar um return aqui, abrir e fechar chaves, e vou retornar nossas constantes aqui, tá? Que seria nome e telefone. Feito isso, ele já vai retornar para a gente aqui as informações formatadas. Então nós já temos aqui o nome e telefone. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora é verificar se tem algum tipo de mídia nesse envio. Vou usar um node if, e nesse node if eu vou verificar o tipo de mídia, chamar ele de tem mídia.
E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o node lá do getMedia e vou verificar esse row number. Vou pegar aqui o parâmetro do row number, que é o número, né? Então por isso que ele dá esse erro aqui, fica vermelho. Vou selecionar number e vou perguntar aqui se existe. Se existe é porque tem mídia. Vou trazer aqui o nosso node para baixo, daí ele vai rodar aqui e ele verificou que tem mídia. Agora eu preciso verificar qual é o tipo de mídia. Então vou usar um switch novamente para a gente fazer essa verificação, porque pode ser um vídeo, pode ser uma imagem. Então, tipo de mídia. Então primeiro aqui eu vou dizer que é uma imagem. Vou criar uma segunda aqui, vou dar um rename aqui para a gente chamar de vídeo e só, tá? Suponhamos que nós tenhamos somente imagem e vídeo para ser enviado. E vou colocar também aqui um fallback. Vou nesse fallback colocar um extra output e vou renomear esse output como end, porque aí eu volto. Se caso não for imagem nem vídeo, a gente vai dar um outro destino aqui para essa execução. E aí ele vai verificar agora o tipo de mídia. Para verificar o tipo de mídia, o que eu vou fazer? Vou buscar aqui o node getMedia e aqui no tipo de mídia eu vou copiar esse parâmetro para a gente verificar isso, tá? Caso seja uma imagem, ele vai ser igual a image. Caso seja vídeo, ele vai ser igual a vídeo mesmo, dá sem acento. Aí nesse caso aqui na planilha, ao invés de colocar image, você coloca o link do seu vídeo. Não pode ser o YouTube, tá? Tem que ser o link literalmente da mídia. Basta você hospedar aí no seu site ou no GitHub ou então em algum site que te forneça o link público da mídia. E aí você coloca o link do vídeo e coloca aqui, por exemplo, vídeo, tá? Nesse caso aqui precisa ter somente um arquivo, tá? Nesse caso aqui específico, dessa automação específica. Então, se eu rodar aqui, ele vai verificar que se trata de uma imagem. E agora o que a gente precisa fazer é literalmente colocar os nodes de envio aqui das nossas mensagens. No caso da nossa Evolution API, eu estou utilizando a versão 2.2.3 aqui da API. Então, eu já tenho esses nodes prontos de envio, então para poder facilitar, eu vou pegar aqui esses nodes prontos para a gente não perder tempo aqui na configuração desses nodes. Tem um outro tipo de mídia também que pode ser áudio, né? Então vamos criar mais um aqui. E de repente você tem um áudio também para enviar, então pode ser que seja áudio também. Vou colocar aqui áudio. Eu vou colocar aqui áudio. Tinha esquecido do áudio, tá? Prontinho, pessoal. Nós temos aqui então o send vídeo, nós temos o send text, send image e o send áudio. Nesse caso, eu vou setar aqui nossas informações da nossa Evolution API, tá? Que geralmente são URL base, instância e API key, tá? Eu vou setar essas informações aqui. Instância vai ser teste, nesse caso meu aqui. URL base vai ser esta daqui. E a nossa API Key vai ser esta aqui, que eu vou apagar, tá? Assim que finalizar a gravação deste vídeo. Então nós já temos aqui essas informações. Eu vou rodar novamente aqui só para a gente conseguir fazer os referenciamentos. Rodei até aqui. Então, se for imagem, ele vem aqui para image, send image. Se for vídeo, ele vem para send vídeo. Se for áudio, ele vem para send áudio. E caso não tenha mídia, ele vem já direto aqui para o text. Ele vai vir também aqui para o send message, tá? Mensagem de texto. Então vamos fazer aqui o referenciamento. Para o send image, eu vou lá no dados. Já está até referenciado certinho aqui, ó. Dados, nós temos a instância, nós temos a API key. Vou puxar aqui essa informação correta. Copiar o parâmetro. Aqui no number, eu vou puxar lá do looping. Aí nesse caso, eu vou rodar até no looping aqui para a gente ter essa informação. Então, dentro do looping, vai puxar aqui o nosso telefone. Só que não vamos puxar do telefone, tá? Vamos puxar do formata dados, que é onde a gente vai ter aí os nossos dados formatados. Então, formata dados, vou pegar aqui do telefone, copiar e vou colar aqui no nosso number. Aqui no nosso caption seria basicamente a mensagem que vai junto com a imagem, né? Então, nesse caso, basta vir aqui no get copy e vou copiar a copy do disparo. Copiar o parâmetro da copy do disparo. Venho aqui e colo em caption. Aqui na mídia, eu vou simplesmente vir aqui no get media e vou pegar aqui o link, no caso, né? Que está na variável mídia, e vou colar aqui dentro de mídia, tá?
E aí vou fazer a mesma coisa para os demais. Send vídeo, já está com as variáveis aqui certinho no URL. API key também está certo. O number vou colar aqui do nosso formata dados. Nesse caso aqui, se você quiser enviar alguma mensagem junto com o vídeo, basta copiar aqui o que vem lá da cópia do disparo. Coloca como expressão. E aqui você vai colocar o link da mídia. E aí basta vir no get media, copia aqui o link da mídia, o parâmetro, e coloca aqui em mídia. Então, coloca como expressão. Vamos fazer a mesma coisa para áudio. Veja que as referências aqui estão incorretas. Vou copiar a nossa URL base, vou colar aqui. E aí vou pegar a instância também, vou colar aqui. Nossa API key. Nosso number, que vai vir lá do nosso formata dados. Nosso áudio, tá? Que seria o link lá, tá? Do áudio. Aí eu venho no get media, pego aqui o link da mídia, parâmetro, né? E somente. E aqui em message eu vou aqui referenciar, tá certinho aqui no link. A API aqui também tá certo. Vou colocar aqui o nosso number, que vai vir lá do formato dados, na verdade. E aqui o nosso texto, que vai vir lá do get copy. Maravilha. Feito isso, eu posso fechar aqui. E eu vou pegar um delay para que a gente consiga estipular aqui um intervalo entre um disparo e outro, tá? E aí eu vou fazer diferente, não vou colocar um delay fixo aqui, vou colocar para que a cada execução ele alterne entre uma quantidade de tempo e outra, tá? Para fazer isso eu tenho um código aqui que já faz isso pra gente, tá? Então, para não precisar fazer do zero, eu vou pegar ele aqui e já disponibilizo para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o nosso delay dinâmico, tá? Eu vou excluir esse que eu tinha colocado antes. E basicamente o que ele faz é gerar um tempo diferente aqui para cada execução, tá? De delay. Então nós temos aqui o mínimo e o máximo. Então nós temos que ele pode gerar entre 30 e 90 segundos aqui, vai alternando entre esses intervalos. Eu vou colocar entre 5 e 20 segundos, mas vocês precisam aumentar esse espaço aqui. Eu vou rodar para ver se vai dar erro. Aí, veja que ele deu 9 segundos. Se eu rodar novamente já veio 10. Se eu rodar novamente já veio 20. Então ele vem fazendo essa alternância aqui. Lembrem de alterar isso daqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para facilitar, vocês não precisarem trocar isso aqui dentro do código, eu vou colocar aqui um intervalo mínimo e máximo aqui no node dados, tá? E aí você não esquece de setar essa informação aqui. Vou colocar até como primeiro aqui, ó. Vamos lá. Colocar como primeira informação aqui do node set, para que você não esqueça de setar essa informação. Então, intervalo mínimo, intervalo máximo, em segundos, tá? Lembra que está em segundos. Então, o intervalo mínimo aqui eu quero que seja entre 10 e 60 segundos. Eu vou rodar aqui novamente só para poder referenciar isso aqui dentro do código. Aí você vai precisar mudar somente lá dentro do node set, do node dados, na verdade. Então, eu vou puxar essa referência aqui. Nós temos o intervalo mínimo que vai ser 10, eu vou colocar aqui, e nós temos o intervalo máximo aqui que vai ser 60 segundos, tá? Então essa vai ser a nossa variação, e aí no delay aqui vai cair exatamente aquela variável que é gerado aqui dentro desse código, tá? Então feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode novamente voltar na nossa planilha, tá? Eu vou pegar aqui um node do sheets pra gente dar um update lá, tá? Então update row. E aí eu vou dar um update row aqui. E aqui eu vou pegar o ID aqui da nossa planilha novamente. O link, tá? Vou colocar aqui do from ID. Vou pegar aqui nossos destinatários. E aí vou dar um select aqui. Pode ser pelo row number, tá? Eu vou rodar novamente até aqui no looping, só para eu ter qual que é o row number aqui para poder atualizar certinho. Então se eu vim aqui no loop, eu pego aqui o row number 2, que vai ser onde ele vai fazer o match. Então na linha 2, eu quero que atualize o status, não o nome e não o telefone, eu quero que atualize o status para enviado. Aqui em Add Option eu vou colocar um Cell Format para ele deixar sempre no formato aqui do nosso Google Sheets, e sempre fazendo aquela configuração para poder ele fazer o seguinte, sempre tentar mais de uma vez, tá? Mais de 3 vezes.
Esse always output data não precisa, e aí eu vou salvar. Outra coisa que eu preciso fazer aqui, eu vou desconectar essas informações, e nesse send image eu venho em configurações, e aqui em retry on fail eu vou colocar também essa configuração, tá, de retentativas. E mais uma coisa que eu vou fazer aqui em on erro, ao invés de stop workflow, eu vou colocar aqui, ó, continue usando um output de erro, tá? Que aí ele vai ter uma saída aqui para quando der erro. Eu vou fazer a mesma coisa nas demais, tá? Vou colocar aqui um retry on fail 5, aqui 5, e aqui eu vou colocar um continue usando uma saída de erro. Aqui também para o áudio, retry on fail 5, aqui também. E aqui continuar com o output de erro, e aqui também na mensagem fazer a mesma coisa, retry on fail 5, aqui também 5.000, e aqui eu vou colocar para continuar usando a saída de erro. E essa saída de erro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar também esse delay dinâmico, e aí todos de erro vão vir para cá, todas as saídas de erro, e essas outras virão para cá. E aí o que eu vou fazer? Nessa saída de erro, eu vou mudar aqui o status para erro, tá? Só para a gente saber quem não recebeu essa mensagem. Então esses aqui deram erro. Vou até colocar um x aqui só para a gente visualizar melhor na planilha. Então vou colocar aqui um x, e aqui de enviado eu vou colocar um espaço check. Então, enviado. Vou salvar. Ok. Uma outra coisa que eu preciso fazer aqui em destinatários é fazer um filtro aqui, ó. Qual que será esse filtro? Eu preciso que o status, na verdade esse status vai precisar ser pelo if aqui. E aí o que eu vou fazer? Só vou colocar um if após ele aqui, só para que ele não puxe os usuários que estão com status enviado ou de falha, tá? Então vou pegar aqui um if. Esse if eu vou filtrar aqui por enviar, e aqui, ó, o que eu vou fazer para que ele passe aqui? O que eu preciso saber é o seguinte: o status ele tá vazio, então vou colar essa variável do status e vou colocar aqui como string is empty, tá? Então se ele tá vazio é porque ele deve ser enviado, tá? Ele vai passar para frente, os que não estão vazios ele vai ignorar. Vou salvar aqui, e agora nós temos aqui o nosso fluxo quase pronto já, tá? Nós temos aqui o delay. Se você quiser colocar mais um delay aqui para dar uma margem maior de segurança, eu recomendo. Vou até colocar aqui um delay de mais 5 segundos, renomear aqui para 5S, só para a gente conectar aqui essa saída geral aqui dos envios. Então vou conectar todas as saídas para cá, e aí vou reconectar essa saída aqui no looping, tá? Vou salvar, e aí vamos tratar as demais saídas aqui. Senha tá correta, ele vem. Então se for disparar, ele vem para essa saída, e aí faz esses processos aqui que a gente já mapeou. Então a outra saída aqui seria para pausar o disparo. Para pausar o disparo, a gente precisa basicamente desativar aqui a automação, tá? Para desativar a automação, basta eu usar um node do próprio N8N que ele controla aqui a ativação e desativação do workflow. Então nós temos aqui, ó, N8N, você vem aqui em Activate Workflow e tem esse aqui, ó, Desactivate a Workflow. Você usa esse node aqui, a gente vai desabilitar a automação. E aí eu vou selecionar aqui qual é a nossa automação. Eu vou criar aqui uma credencial do N8N, basta clicar aqui em Create New Credential. Pode dar um nome que você quiser. E aí para poder fazer a criação dessa credencial é muito simples, tá? Eu vou abrir aqui uma nova aba do meu N8N, vou duplicar isso daqui, vou voltar aqui na minha interface inicial. E aí eu venho aqui no meu usuário, venho em configurações, venho aqui na parte de N8N API e vou criar uma nova API. Vou colocar aqui o período de expiração dela, pode colocar aqui como sem expiração, colocar um período determinado. Vou colocar isso aqui, mas eu vou apagar essa API, que é só para teste. E aí vou criar essa API aqui. Ele vai me dar aqui a API, eu vou clicar sobre ela para copiar, voltar. E aí eu venho aqui na minha outra aba, vou colar essa API aqui, ó.
aqui na base URL, vou pegar minha base URL, vou colar ela aqui, vou pegar só o domínio principal e aí vou colocar depois desse domínio /api /v1. Vou salvar e a nossa credencial do N8N está criada. Ele já selecionou aqui nossa credencial e aí eu vou desativar. Qual workflow que eu quero desativar? É exatamente esse mesmo workflow aqui. Eu vou apagar aqui essa conexão e aí eu vou colocar aqui colocar aqui por ID. E aí eu vou colocar o ID desse workflow aqui, tá? Vamos verificar logo se funciona aqui. E aí o que eu vou fazer, só para fazer esse teste, eu vou mudar a minha ação aqui do nosso node aqui para, ao invés de startar disparo, eu vou colocar um stop aqui, que é o que a gente tinha definido lá no nosso formulário. Eu vou salvar e aí eu vou rodar só para ver. Ó, veja que a automação ela tá ativada. Eu vou rodar aqui só para ver se ele vai conseguir desativar. Vou recarregar aqui. Opa, não funcionou. Vamos verificar o que aconteceu aqui, porque ele não desativou a automação. O que eu posso fazer, pessoal, para desabilitar essa automação? Eu posso, já que não está conseguindo fazer aqui essa desativação do nosso workflow, posso enviar aqui uma solicitação HTTP para nossa Evolution API para que ela desconecte a nossa instância, tá? Assim a gente evita aqui que os envios continuem sendo feitos. Quando de fato eu quiser voltar a fazer esses envios, basta eu reconectar aí a nossa instância, tá? Então vamos lá, não vamos perder tempo não. Vou puxar aqui a nossa documentação da Evolution, só para a gente ver aqui como que a gente faz para desabilitar a instância. Então a gente vem aqui na parte de instâncias, a gente pode usar esse aqui, ó, logout instance, que aí ele vai deslogar a instância. Eu vou basicamente, ó, o parâmetro que ele exige é só a instância mesmo. Eu vou copiar esse curly aqui, vou voltar aqui no N8N e aí eu vou usar esse mesmo HTTP, vou colar aqui o import curly. E aí eu vou pegar também os nossos parâmetros da nossa Evolution API, tá? Vou pegar aqui a nossa URL base, copiar, vou colar aqui, ó. Colocar como expressão. Vou colocar também a nossa instância e a nossa API Key. Colocar como expressão. Vamos ver se ela vai desconectar. Então, veja que minha instância ela está conectada aqui, ó. Tá conectada. Status de conectado, tá? Então, e aí eu vou rodar aqui para ver se ela vai desativar. Então, ó, enviou certinho. Vamos ver agora a nossa Evolution. Então tá desconectada. Então aqui ela não consegue mais fazer nenhum envio, tá? Então dessa forma já vai atender aqui o que a gente precisa. Suponhamos que você vai utilizar esse stop aqui somente para emergências mesmo, né? Então nós temos o end aqui, que esse end não vai literalmente servir para nada. Então objetivo atingido aqui, pessoal. Tudo que a gente precisa fazer agora é fazer um teste para ver se está fazendo os envios aqui corretamente. Então eu vou reconectar a minha instância, vou reconectar ela, tá? E aí eu já volto para a gente fazer aí os disparos com texto, com imagem, com vídeo, com áudio para ver se vai funcionar certinho, tá bom? Bom, pessoal, já reconectei aqui a minha instância. Agora vamos fazer um teste, tá? Pelo formulário. Eu vou até colocar mais uma aba aqui na nossa planilha e colocar aqui como ativador, só para a gente ter essa informação fácil aqui do link do Forms para ativar, né? Link do Forms ativador. Colocar aqui o link do nosso formulário que vai estar ativando aqui essa automação e pausando também, né, em casos emergenciais. Então vou voltar aqui só para a gente pegar o link desse formulário, vou fechar isso daqui e vou colar aqui para a gente ter essa informação de forma mais fácil, tá? Então vamos começar o teste para saber se vai chegar para a gente aqui a informação dos disparos, tá? Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp. Eu já tenho aqui a nossa tela. Eu vou colocar ela aqui, dividindo a tela, para a gente acompanhar isso aqui, para ver se vai dar tudo certo, tá? Então o que eu preciso fazer? Eu vou recarregar aqui só para me certificar de que ela está realmente ativa. Perfeito, vou abrir aqui a execução e vamos lá iniciar então, tá? Eu vou abrir aqui o nosso formulário e digamos que eu preciso fazer um disparo, então já vim aqui, alimentei os números, alimentei aqui os nomes das pessoas em que eu quero que receba, ou então, ao invés do telefone, o ID dos grupos que eu quero que receba essa mensagem. E aí, aqui na copy, já coloquei a minha copy. Na mídia, se tiver, já coloquei aqui o link da mídia e o tipo da mídia que vai ser enviado. E aí, depois disso, eu venho aqui no formulário para a gente tentar, para a gente começar então o nosso disparo. Então, eu vou clicar aqui na opção de startar disparo.
A senha eu não lembro qual que era, vou pegar ela aqui só pra gente... Você pode definir uma outra senha aí, tá? Então, a senha nesse caso está sendo essa aqui. Vou abrir aqui a execução só pra gente acompanhar aqui o disparo acontecendo. Então, senha de segurança. Perceba que se eu colocar qualquer senha aqui, ó, e enviar, olha o que vai acontecer na nossa automação. Ele vai executar aqui, porém, ele vai sair aqui, ó, no senha incorreta. Então, vou usar agora, enviar uma outra resposta, startar, e agora eu vou colocar a senha correta. Então, eu venho aqui no N8N, ele já está rodando aqui, ó, já chegou para mim o disparo, chegou a mensagem com a imagem corretamente, tá? Se você quiser enviar mensagens quebradas, basta duplicar o node, tá? Então ele já enviou aqui para o meu contato. Deixa eu ver aqui o outro. Tá ainda no delay. Meu outro número ainda não recebeu essa mensagem. Pessoal, percebi aqui que ele adicionou um delay gigantesco aqui, tá? Um delay muito grande, de 1610 segundos, tá? Isso é muito tempo. Então eu vou modificar aqui. Esse delay aqui tá incorreto, tá? Então esse get time, ele na verdade calculou aqui o delay de forma errada, tá? Eu vou corrigir isso daqui para que ele respeite esse intervalo que a gente colocar ali no node de dados, tá? Eu vou vir aqui editor, vou corrigir isso daqui, colocar isso aqui para number, só para ele entender que isso ali é um number, e aqui também. Eu vou fazer o seguinte, vou copiar isso daqui, vou duplicar, só para a gente ver se de fato ele vai gerar certinho aqui os delays. Ó, ele gerou aqui pra gente 48 segundos. Agora tá certo, pessoal. Então, se eu gerar novamente 34, se eu gerar novamente 57, tá corrigido, tá? Eu vou aplicar essas duas modificações aqui nos dois nodes pra gente garantir que isso aqui esteja respeitando o que a gente definir lá no nosso node de dados. Vou colocar aqui como number e tá ok. Eu vou colocar aqui um tempo menor só pra gente ver aqui chegando para as duas pessoas, tá? Vou colocar aqui entre 5 e 10 segundos, para a gente não perder mais tempo aqui. Eu não vou dar o stop, só para não desconectar a nossa instância, mas eu vou pausar aqui a automação. Pausar aqui, tá? Porque senão vai demorar muito tempo. Apaga aqui a execução. Veja que ele não mudou o status aqui ainda, então eu vou fazer aqui o disparo novamente. Eu venho aqui enviar outra resposta, colocar startar, vou colocar nossa senha para poder iniciar. Veja que eu tinha recebido uma única vez aqui, tá? Vou até apagar aqui. Se dá tempo. Não deu tempo de apagar antes, mas enviou para mim aqui. Ó, aqui já mudou o status para enviado. E só falta enviar para esse aqui. Pronto. Já enviou para esse aqui também, pessoal. E vai mudar o status aqui também. Pronto, mudou o status e provavelmente a automação finalizou. Pronto, finalizou aqui a automação, tá? Então, mesma coisa acontece se você quiser enviar somente texto. Basta remover aqui a mídia, tá? Só remover a mídia aqui que ele vai enviar somente o texto. Vamos testar? Vou tirar aqui o texto, tirar aqui também. Tirar aqui o status de enviado, para que ele envie somente o texto. Enviar outra resposta, startar disparo, vou colocar aqui a nossa senha, e aí ele vai disparar para mim somente o texto dessa vez. Vamos ver, somente o texto, e também no outro WhatsApp vai chegar somente o texto. Chegou aqui também. E aí o status aqui provavelmente vai estar sendo alterado aqui como enviado, tá? Perfeito. E aí se você quiser adicionar o nome da pessoa à mensagem, você pode basicamente vir aqui na copy e ao invés de, por exemplo, você pode colocar aqui uma variável, por exemplo, igual aquela que a gente usa no Active Campaign, first name. E aí, o que você vai fazer? Aqui no N8N, ele vai buscar aqui, ele está como stop. Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal, vou mudar esse stop para
startar disparo, salvar, só para a gente buscar aqui as informações e te mostrar como que você vai substituir aqui os nomes, tá? Vou rodar aqui até o loop, e aí para substituir, porque o status não tinha alterado, deixa eu remover aqui o status. Vou rodar novamente até o looping. Então tá buscando a copy. Beleza. Trouxe aqui pra gente. E aí tudo que você precisa fazer é aqui, ó, nesses nodes, eu já vou deixar isso configurado para vocês, tá? E aí eu só vou colocar aqui no send message, aqui no caption, ponto replace all, caso ele vai substituir todos os pontos em que ele encontrar esse texto. Então todo local que ele achar esse first name, ele vai substituir pelo nome da pessoa. Eu vou pegar aqui a variável de nome, vou copiar e vou colar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um parênteses, colocar aqui a nossa variável de nome, removendo aqui esses excessos, e vou pegar somente o primeiro nome, né? Porque se vier com o nome completo, aí eu vou usar aqui um split, vou pegar somente o índice 0, que ele vai pegar somente o nome inicial, tá? E aí, como eu tô, aliás, eu vou pegar aqui do nosso formata dados, que ele já vai vir formatado. Melhor. Ele vai pegar o primeiro nome e já vai pegar aqui formatado. Aí nesse caso, eu só vou mudar aqui, ó, ao invés de ser do loop, eu vou pegar do formata dados. Ele vai pegar o nome que tá vindo como nome, assim, né? E aí ele vai pegar somente essa primeira parte aqui. Vou copiar isso aqui, pausar aqui só para ele terminar de rodar. Vamos ver se pegou de fato o primeiro nome. Então, olá Jailson, como vai? E aí eu vou fazer essa substituição em todos os outros, tá? E aí, mesmo que não tenha nome, pode deixar essa expressão aqui que ela vai funcionar também do mesmo jeito, tá? Então eu vou copiar isso daqui, vou colocar também nos nossos outros nodes, no send áudio também. Nosso áudio, lembrando que não dá para enviar mensagem junto, tá? Então nesse caso aqui não teria, mas aqui no send text também vai ter. Vou colocar isso daqui, ele vai substituir também para todos, tá? Então é isso, galera. Tá funcionando aqui. Usem com cautela, que não ocorra banimentos aí no WhatsApp de vocês. Se você for utilizar a API oficial, dá para usar a própria Evolution API também, tá? Ou se você for usar uma outra API, dá para conectar aqui. E aí a lógica vai seguir a mesma também, tá? E aí basta ter atenção de colocar aqui os dados antes, tá? De startar através do formulário. Espero que esse vídeo tenha agregado aí para você. Deixa uma sugestão aí embaixo de um vídeo que você sugere que eu traga aqui para vocês, tá? Então se você curtiu, segue a gente aí, tá? Que a gente vai estar trazendo mais vídeos como esse mais à frente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.